Fala pessoal, tudo tranquilo? A gente está se encaminhando para o final, né? Só falta falar sobre arquivos, que a gente vai começar na aula de hoje. Depois falar um pouquinho sobre estruturas e armazenamento de dados, que eu vou falar sobre filas, pilhas, enfim, tá? Alocação dinâmica também, provavelmente. Eh, mas eu preferi essa semana falar sobre arquivos, até para vocês já ter um pouquinho mais de contato com o conteúdo, tá? Então, vamos criar um programa, né, só para exemplificar. Então, vocês já sabem, não Kit Project, Plan C Application, daqui a pouco a gente vai para CPP, tá? Então, deem um nome qualquer, eu estou colocando padrão aqui, mas óbvio que quem quiser colocar um nome específico, aula, arquivos, enfim. Next, finish. Muito importante agora, né, tanto que eu nem vou esperar para falar. A gente vai aqui em projects, na ferramenta, ó, e a gente vai desmarcar shadow build. Às vezes eu esqueço de fazer isso, tá? Mas quando eu trabalho com arquivos, se eu desmarco o shadow build, isso facilita muito, né? Porque ele não vai criar uma pasta separada para o executável. Então, desmarcando o shadow build, ele vai junto com o arquivo, junto com na mesma pasta do ponto C, ele coloca o arquivo que a gente for salvar ou manipular, porque a aula, enfim, é sobre a manipulação de arquivos físicos, tá? A gente vai abrir, a gente vai salvar, literalmente, arquivos no HD, tá? Então vamos voltar aqui para o código, tirar aqui o hello world, já vou adicionar a biblioteca padrão, então standard library, então include stdlib. Mesmo que eu não vá usar isso nos primeiros exemplos, eu já vou colocar aqui a biblioteca time, porque provavelmente eu vou usar, se bem que não, eu vou usar o rand, eu vou usar a geração de números randômicos, mas eu não vou aleatorizar a sequência, tá, pessoal? Então, primeira coisa que a gente tem que saber quando eu trabalho com arquivos, tanto em C, e isso vale também para C++, tá? E para outras linguagens, inclusive. Existem dois tipos básicos de fluxos de dados, né? Primeiro, a gente vai tentar desassociar arquivos e fluxos de informação, tá? Vocês vão ver que quando eu trabalhar com a porta serial, por exemplo, a ideia básica é a mesma da ideia por trás de escrever num arquivo. Então, se eu pensar no fluxo de dados, eu meio que faço o fluxo independente do final, né, do destino dele. Por exemplo, escrever numa porta serial e abrir uma porta serial, inclusive, é igual a abrir e trabalhar com um arquivo físico na memória. A única diferença é que o fluxo da informação está indo ora para a porta serial, ora para o arquivo. Então existem dois tipos de fluxos de informação distintos. O primeiro deles é o fluxo de texto, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. No fluxo de texto, a informação vai ser convertida, né? Na verdade, eu estou pensando em enviar caracteres, né? E caracteres, o que eu quero dizer com caracteres é de fato, né, os símbolos da tabela ASCII. Tá? Então, esse fluxo de texto é um fluxo que a gente, o ser humano, consegue entender. Eu sempre gosto de pensar assim: se eu abro um arquivo, né, que foi criado pensando num fluxo de texto, eu vou conseguir ler aquela informação. Quais são exemplos de fluxo de texto? Um arquivo .c é textual, .txt, por óbvio, é textual, CSV são fluxos de texto, tá? Então, se eu criar uma tabela no Excel e solicitar que o Excel salve em ponto .csv, se eu abrir esse ponto .csv no Notepad, eu vou conseguir entender as informações que estão lá dentro, tá? Porque até os valores numéricos, eles são convertidos em sequências de caracteres, em strings, basicamente, quando eu escrevo o arquivo, tá? Então esse é um tipo de fluxo, que é o fluxo de texto que a gente gosta de chamar, que é foco da aula de hoje. O outro fluxo é o fluxo binário. Tá? O fluxo binário, pessoal, o que vai ser escrito no arquivo é dado bruto, tá? É cru mesmo, não vou ter nenhuma conversão para caracteres. Tá? A grande maioria dos arquivos,
né, da informação que é salva é em fluxos binários. Por exemplo, um ponto .docx, um doc, mesmo sendo uma informação textual, se tu abrir ele no Notepad, tu não vai conseguir processar aquela informação, o ser humano, entende? Porque aquilo está codificado para um programa trabalhar. Há uma música, um MP3, até o ponto .wave, né? Essas informações, uma imagem, tá? Essas informações são dados brutos. Tá? A gente vai ver que as funções que trabalham com fluxos de texto são as mesmas funções básicas que a gente trabalha para escrever na tela do computador e para ler informações do terminal, da tela do teclado, basicamente. Que funções são essas? Scanf, printf, puts, get, putchar, tá? Essas funções, elas convertem as coisas, a informação, mesmo que seja numérica, ela converte numa string, tá? As funções que a gente vai usar para trabalhar com fluxos binários são funções mais brutais, são as funções write e a função read, tá? Se vocês estiverem trabalhando com Arduino, tá? A função println e a função print trabalham com strings, tá? Mesmo se a informação que eu passo para elas é textual, essas funções elas convertem a informação numa sequência de caracteres para enviar para o terminal. Agora, se eu escrevo usando a função write, ao invés de usar a função println ou print, o write vai escrever o dado bruto. Se eu escrever, por exemplo, o número 10, é o número 10 que é enviado. O byte 10, ou seja, o número binário 0001010. É essa informação que é enviada para o arquivo ou para a porta serial, se for o caso. Tá, pessoal? Então, é bom diferenciar esses dois fluxos, fluxos de texto e fluxos binários, tá? E óbvio, como eu falei, existem funções criadas para manipular e trabalhar e já converter as informações em fluxos binários de texto, e existem funções mais, digamos assim, pensadas para trabalhar com dado bruto, tá? Vamos começar então com fluxos de texto na aula de hoje. A primeira coisa que a gente tem que entender é que sempre que eu trabalhar com um arquivo, eu vou precisar do que a gente chama de ponteiro de arquivo. Tá? Para criar um ponteiro de arquivo, eu vou usar file, em maiúsculo, assim, gritando file, ó. File, ponteiro, ptr, arc, o nome que vocês quiserem. Tá? Então, esse ponteiro ptr, ele vai apontar para um arquivo. Tá? Isso é importante, tá? Para o uso das funções. Porque vocês vão ver que a função que eu trabalhar para escrever, que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, vai ser, na verdade, a mesma função para escrever no arquivo, eu posso usar ela para escrever na tela, eu vou mostrar para vocês. Eu vou usar a função fprintf. A função fprintf, ela pode ser usada tanto para imprimir alguma informação na tela, tanto para enviar alguma informação textual para um arquivo, tá bom? Primeira coisa, né? Não é já a segunda coisa, esse ponteiro do arquivo, eu vou ter que obter ele utilizando uma função que a gente chama de função open. É muito simples, né? É meio óbvio também. A função open, ela vai receber como argumento de entrada o nome do arquivo, pessoal, tá? E literalmente tem que ser todo o nome. Depois eu faço algumas observações, mas além do nome, essa função ela vai receber o que a gente chama de modo de abertura. Eu vou dizer para o computador em que modo eu vou abrir aquele arquivo. Por que em que modo? Porque eu posso abrir ele como leitura, eu posso abrir ele como escrita, leitura escrita, eu posso anexar informações, eu vou abrir o modo attach, se eu quiser, eu posso abrir no modo binário, escrever dado bruto, ler dado bruto, né? Então tem vários modos de abertura, eu até coloco aqui na apostila, tá? Todos os modos possíveis, opa, não, onde é que tá? Blá, 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 aqui ó, os modos de abertura dos fluxos no C. Tá? E a gente vai ter também os modos no C++ que vai seguir a ideia, mesma ideia básica, tá, pessoal? Tá, então, como é que eu faço para associar, né, digamos assim, o arquivo físico ao meu fluxo, né, que vai ser apontado pelo ponteiro ptr? Vou usar a função open. Detalhes importantes. Primeiro ponto
Primeiro ponto. Se eu for abrir um arquivo no modo escrita, o modo W, como a gente vai ver, não importa, se eu abrir no modo W, sempre o programa vai sobreescrever o arquivo se ele existir. Se ele não existir, o programa vai criar um arquivo do nada, tipo assim, literalmente do nada. Tá? Mas se já na pasta já existir um arquivo com o mesmo nome, esse arquivo vai ser sobrescrito. É como se eu tivesse deletado ele e criado um arquivo do zero. Se eu não quero que isso aconteça, eu vou ter que usar o modo A, tá, pessoal? Tá? Muito importante isso. Mas primeiro, vamos criar... Opa, tocar na campanha aí. Mas vamos primeiro, então, criar um arquivo, associar e escrever uma frase nesse arquivo de texto. Né? Então, bem simples a sintaxe. Eu vou usar ptr, ptr é igual a fopen, file open. Tá? Muito importante. Todas as funções de arquivo, vocês vão ver, começam com F. Tá? Então, vou colocar fopen. Primeiro argumento de entrada na verdade, é um ponteiro para string, ponteiro para caractere, né, uma string, que é o nome do arquivo, que eu vou usar uma constante aqui. Mas vocês podem ler do teclado, por exemplo. Né? Depois a gente faz, ou fica como tema de casa, vocês lerem essa string do teclado e criar um arquivo com essa string. Mas eu vou deixar uma constante só para um primeiro exemplo. Então eu vou criar um arquivo teste.txt. Tá? Outra coisa que vocês têm que entender, a extensão é meramente para informar para o sistema operacional qual que é o programa padrão que vai abrir aquele arquivo. Eu posso criar um arquivo sem extensão, eu posso inventar uma extensão minha. Né? Na verdade, a extensão só indica qual arquivo, qual programa vai ser utilizado para abrir aquele arquivo padrão. No caso, o Notepad, eu coloquei .txt para facilitar, mas eu posso criar um .c, por exemplo, posso criar um .csv, não importa. Posso até criar um teste.rcv de Renan Caronvieiro, olha só. Mas enfim, vou abrir esse arquivo no modo escrita. Né? Qual outra coisa que a gente tem que cuidar muito depois que eu solicitei a abertura de um arquivo? Tá? Muita atenção agora. Esse arquivo, esse ponteiro de arquivo, se por algum motivo a função fopen não conseguir abrir, em quais são essas situações? Por exemplo, eu solicito que ele abra um arquivo de uma pasta que não existe. Eu solicito que ele abra um arquivo que está em modo somente leitura, no modo escrita. Isso vai dar erro também, tá, pessoal? Então, vocês têm que tomar cuidado e garantir que o arquivo foi aberto. Vou aproveitar o parênteses e falar. Eu posso colocar todo o caminho. Então, se a pasta existir, por exemplo, se eu pegar uma pasta, criar uma pasta no meu desktop, copiar o caminho para essa pasta e colocar aqui c dois pontos barra barra blá 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 até o caminho, até a pasta destino, eu posso criar esse arquivo onde eu quiser. Assim como eu posso abrir um arquivo de qualquer pasta. Tá bom? Muito importante. Mas eu tenho que testar se esse carinha, ele existe. Eu faço isso testando se esse ponteiro é ou não é nulo. Tá? Eu faço bem fácil. Né? Se ptr igual a null, daí eu vou dar um printf problemas. Else significa... Opa! Ele abre automático, né? Else significa que o arquivo ele foi aberto. Tá? Então, eu vou testar se... Espera aí que deu problema aqui. Sim, também, né? It, né? A coisa, não é if, né, pessoal? Tá? Então, se deu problema, ele vai imprimir na tela problema, se não, eu tô de boa para escrever no arquivo. Depois eu mudo uma coisa aqui que vocês vão ver, tá? Posso usar o fprintf aqui, que nem eu falei. Mas no caso não. Se o arquivo foi aberto, eu já vou meter e escrever nele, só para vocês verem como é que eu faço.
Para escrever eu vou usar fprintf. E o que eu vou escrever? Vou escrever no arquivo ptr, né, o que ptr aponta, melhor dizendo, eu vou escrever uma constante ali, ó, fica Ferreirinha. Pelo menos até o final do ano, né? Tá? Então, o que esse arquivo, o que esse programa vai fazer? Ele vai criar um arquivo com o nome teste.txt e escrever lá dentro fica Ferreirinha. Tá? Muito importante, depois que eu usar o arquivo, escrever tudo o que eu quiser escrever, ler tudo o que eu quiser ler desse arquivo, eu vou dar um fclose ptr, tá? O fclose, ele vai fechar o arquivo e descarregar, a gente gosta de falar, descarregar as informações para esse arquivo. Por quê? Porque, na verdade, eu não estou escrevendo no arquivo, pessoal. Eu estou escrevendo no fluxo associado a esse arquivo, o fluxo que PTR aponta. Tá? Então, de fato, a informação só vai chegar lá no arquivo ou mediante uma função específica para descarregar as informações no arquivo, ou quando o buffer, né, de saída, digamos assim, encher, ou quando eu der o fclose. Tá? Então, o fclose garante, né, que o arquivo seja salvo corretamente também. Tá? Então, não esqueçam sempre de dar o fclose, isso é importante também quando a gente trabalhar com porta serial, daqui a pouquinho não digo, mas lá em integração 3, tá? Eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer quando eu não for mais utilizar aquele arquivo, ou aquela porta serial, eu vou dar um fclose, tá bom? Vamos ver se isso aqui vai funcionar e o que vai acontecer. Tá? Nada saiu na tela significa que não deu problema na abertura do arquivo, senão até poderia ter colocado aqui, né, vou fazer isso rapidão. Até vou colocar aqui para printf foi, tá? Foi, então deu certo, faltou até o barraine, que deu um barraine, pronto. Tá? Então, se eu olhar aqui na pasta sources na esquerda lá, ó, na árvore de arquivos, eu vou lá e coloco, onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá? Show in Explorer, que é o primeiro link. Tá? Ele vai abrir a pasta aqui, ó. E aqui eu tenho o teste, ó. E dentro do teste eu tenho fica Ferreirinha. Então, pessoal, o que acontece? Para escrever num arquivo de texto, eu vou basicamente fazer a mesma coisa que eu fazia para escrever na tela. Assim, não vai mudar praticamente nada. Até porque, né, eu posso colocar, observem, ó, fprintf e colocar no início aqui, ó, stdout. Standard out, pessoal, aponta para a saída padrão, que no caso aqui vai ser o terminal. Então, o fprintf, percebam que a única mudança dessa linha para essa linha aqui de baixo foi para onde que eu estou enviando a informação. Por isso, aquilo que eu falei de fluxos, a gente tem que pensar não no arquivo, e sim no fluxo da informação. Tá? Então, vamos lá, para vocês verem como isso aqui vai funcionar da mesma maneira. Ó. Foi. Tá? O foi impresso na tela, né? Mas o Fica Ferreirinha foi impresso, foi enviado para o arquivo. Tá? E esse arquivo ele não aconteceu o append, né? Ele foi literalmente sobrescrito, tanto que se eu abrir, acho que eu fechei a pasta. Se eu abrir o arquivo, eu não tenho 2 linhas, 3 linhas, eu tenho uma só. Por quê? Porque esse arquivo foi sobrescrito, ó. Eu vou até fazer isso aqui, ó. Ctrl S, salvei, ó. Ctrl S. Deixa eu, ó, duplo clique. Se eu executar, foi. Se eu abrir o arquivo, ter que contar também para que fechar, né? Se eu abrir o arquivo, pode ver que aquele arquivo que eu tinha salvo cheio de texto, ele sumiu, né? Na verdade, eu criei um novo arquivo aqui, tá? Se eu quero adicionar linhas, daí eu vou abrir no modo A aqui em cima, ó. Foi, ó. Vou executar 2 vezes o programa. Foi de novo. Tá? Se eu olhar agora, vocês percebam que eu tenho fica Ferreirinha, 3 vezes.
Eu não sobrescrevi, eu só adicionei texto nesse arquivo, tá? Então o modo A, ele é utilizado quando eu não quero sobrescrever o arquivo, seja no modo leitura, seja no modo escrita, tá, pessoal? É estranho, mas o modo, se eu quero ler e escrever, eu tenho que abrir no A+, o modo, tá? Então, se vocês forem olhar na apostila, né, anexa ou cria um arquivo texto para leitura e escrita, então A+, né, é o modo para eu abrir sem truncar o arquivo. Tá? Então, cuidado com essa observação. Óbvio que se eu abrir no modo R, tá? Eu não vou truncar o arquivo. Tá? Mas se eu quero ler e escrever, eu não vou poder abrir no W+, por exemplo. Tem que tomar cuidado. Tá? Então, se vocês tiverem alguns problemas quanto a isso, de a informação sumiu e tal, é provavelmente o modo de abertura que vocês estão errando, tá bom? Uma coisa que eu vou fazer agora, eu vou escrever informações numéricas, tá? Mas aí que tá, eu não vou escrever número no arquivo. O que está indo para o arquivo, que nem eu falei, é uma sequência de caracteres, tanto que eu vou provar para vocês, olha só. Eu vou pegar, ao invés de escrever Ferreirinha, aqui eu vou fazer um for. Deixa eu só criar aqui uma variável de controle de laço aqui, daí eu coloco k igual a 0, k menor do que 10, k mais mais. Esse carinha vai fazer 10 vezes a mesma coisa. E aqui eu vou colocar. Bom, pessoal, eu vou escrever números agora nesse arquivo. Não é bem números, tá, pessoal? Porque eu vou escrever caracteres, na verdade. A função, que nem eu falei. Eu explico. Enquanto... eu explico. Então, fprintf, tá? Eu vou escrever no arquivo apontado por PTR, porcento, e aí que tá, ó, porcento de, e vou escrever rand módulo 100, tá? Que são números randômicos, mas a gente até sabe qual é a sequência, né? Se eu quiser imprimir na tela essa sequência, é possível. Depois eu vejo a sequência, vai imprimir no arquivo, né? Então vamos ver o que isso aí vai mudar. Eu mudei o modo aqui, mudei o modo para o modo W, tá, pessoal? Para sobrescrever o arquivo e não ficar adicionando. Tá? Então, vamos dar uma olhada o que aconteceu. Então, eu tenho, ó, 41, 67, blá, 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 blá. Isso, pessoal, não é número, tá? Isso aqui é caractere. O 41, que foi gerado por essa operação, aqui no código é um número. Só que quando esse número é passado pela função printf, fprintf no caso, o dígito de formato me diz como que esse número vai ser transcrevido numa sequência de caracteres, tá? Então, o %d seguido de um espaço. Então, no arquivo vai estar, ó, 41, que é a conversão, seguido no espaço. Por exemplo, ó, se eu escrevo aqui 5D e executar, deixa eu fechar aqui, e executar esse código, esse %5D vai mudar a forma com que os caracteres são organizados lá, né? Porque a gente já viu, o formato, ó, ele vai imprimir espaço, 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 1411, que é a conversão, né? Dezena 4, unidade 1. Daí vai lá, um espaço do printf, daí agora começa, ó. Espaço, 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 3 de novo, 1, 0, né? 1, 0 não, 67, né? E mais um espaço. Tanto que o 0, pessoal, vocês podem ver que ele vai imprimir 4 espaços, ó. 1, 2, 3, 4, peraí. 1, 2, 3, 4, daí imprime a conversão, que deu 0, e mais o segundo espaço. Então, o segundo espaço não, né? Esse espaço aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? A função fprintf, ela converte, ela não está escrevendo número, pessoal, ela está escrevendo caractere. Se eu uso a função printf ou a função println, a função print lá com o monitor da serial no Arduino, tu tá escrevendo caractere no terminal. Não tá escrevendo número. Não tá? Tanto que, se eu for escrever essa mesma sequência numericamente, a sequência de números
41, blá, 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 no arquivo e eu abrir, eu não vou entender pulhufas. Então, vocês têm que entender que o que está sendo escrito não é informação bruta, né? Se der tempo esse semestre, acho que vai dar. Eu mostro para vocês as funções para escrever dado bruto, elas são bem chatas, né? Por exemplo, aqui a função para escrever um número é fwrite, tá? E a fwrite, se vocês olharem os argumentos dela, é uns argumentos bem estranhos, tá? Mas eu explico com calma a função write e a função fwrite, a função fread também para vocês. Então, o que acontece? Isso aqui imprime número, tá? Mas como string. Então, se eu quero, depois, que a gente vai ver, ler essa informação, um dado de um arquivo de texto, é possível? Tá? Mas duas coisas importantes. Primeiro, como esse arquivo está sendo impresso como uma sequência de caracteres, eu vou provavelmente perder informação. Isso se eu estiver trabalhando com float ou double, principalmente. Tá? Porque eu estou limitado ao número de dígitos que eu usar para escrever aquele número no arquivo de texto. Tá? Então, isso é uma coisa importante que vocês têm que lembrar. E segundo, eu vou ter que fazer conversões. Tá? Se eu for ler um arquivo de texto, eu vou ler uma string, tem outras formas de fazer, tá? Mas provavelmente eu vou ter que fazer um pós-processamento naquilo que eu li para converter para um int. Se eu usar fscanf, não, tá? Que fique claro. Então, se eu quiser imprimir um float, tá? Então, vou mudar, vou usar aqui essa mesma construção aqui, ó. Eu vou colocar 1%f para imprimir um float, e aqui eu vou pegar esse número e dividir por 7.0, tá? Então, vocês vão ver que a informação que vai ir para o arquivo, olha só, a informação que está vindo aqui para o arquivo, ela vai ser truncada com 6 dígitos, né? Então, eu tenho essa limitação. Se eu estiver trabalhando com double e imprimir uma informação que tem um número finito aqui de dígitos, claro, eu sempre vou ter, mas vamos supor que por acaso eu queira trabalhar com um arquivo que tenha essa limitação aqui, ó. Não limitação, né, pessoal? Vocês vão entender. Acho que vocês estão entendendo. Espero que vocês estejam entendendo, né, pessoal? Estou fazendo aqui porcaria. Não salvou aqui direito. É ponto 2F, mas eu tô que tô, hein? Tô que tô hoje, tô que tô. Vou ter que gravar de novo isso aqui. Tá? Então, se eu for olhar o meu arquivinho, tá? Eu vou ver que eu tenho uma informação que é truncada na segunda casa, né? Então, eu perdi a informação. Essa informação aqui, ó, se eu estiver trabalhando no código e isso aqui for um float, tá? Eu vou ter a informação até a sexta casa decimal, ok? No momento que eu imprimo isso no arquivo e coloco essa limitação, fui eu que impus, eu perdi essa informação para sempre, se eu for reaver isso num outro código. Se eu for ler esse arquivo, né, com outro programa. Tá? Então, sempre que eu armazenar uma informação de maneira textual, eu tenho essas limitações. Tá? Eu vou ter que cuidar isso, né? Se eu quiser realmente guardar uma informação com muita precisão, eu provavelmente vou usar um fluxo binário para trabalhar com floats e com doubles, tá? Mas isso não é necessário, porque eu posso salvar um float ou um double, né? Como texto, não tem problema, né? Na verdade, posso fazer até umas coisas mais loucuras. Eu posso salvar essa informação, né, num fluxo de texto de uma outra maneira. Mas, enfim, né, não quero também ficar viajando. Já estou viajando demais, na verdade, nessa aula. Tá? Então, vocês têm que entender isso. Né? Eu tenho que abrir um fluxo. Se eu estiver usando W, eu vou sobrescrever. Se eu usar A, eu vou adicionar, né, o add, append do inglês. Tá? Mas eu posso também ler um arquivo. Né? Então, eu vou mostrar rapidamente como que eu leio um arquivo. Opa, criei uma pasta, viajei. Eu vou criar um arquivo aqui, ó, separado, é outro arquivo. Vou fazer o .txt. E aqui eu vou colocar alguma informação, por exemplo, 45, 87,
88, 122. Tá? Percebam que isso é texto, mas eu de propósito é número, né? Tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou usar as funções para ler essa informação aqui. 45, 87 e assim por diante, né. Então, para começar, depois na aula que vem eu falo um pouquinho mais sobre isso. O arquivo é o o.txt. Então eu vou usar o mesmo carinha aqui, eu vou criar um PTR, eu poderia usar o mesmo PTR, vou usar o mesmo PTR, tá, porque eu já fechei ele aqui, já usei ele, tá. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, só que eu vou abrir um outro arquivo, em outro modo, tá. Eu vou abrir o arquivo o no modo leitura, tá bom? Então, abri o arquivo o no modo leitura. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou testar se ele abriu bem, porque eu não vou poder ler se ele não abriu, tá? Eu acho que ele fechou mais, né? Ele adora fechar mais, hein? Adora fechar mais, tá? E se eu abriu, se abriu, eu tenho já uma variável, vou criar aqui uma variável a inteira junto lá, ó, porque eu vou ler essa variável agora utilizando o fscanf. Tá? O ponteiro já está apontando para o arquivo o.txt, então eu vou fazer uma leitura. Ó. Fscanf, eu vou ler um inteiro, então eu posso usar %d, e vou ler isso e colocar no A. Só que aí que tá esquecido o arquivo do ponteiro, né? Fscanf, eu vou colocar ptr, né? Ok. Como é que isso funciona? O que que eu gosto? Como é que eu gosto de pensar nisso? Eu gosto de pensar que tem tipo um umpa-lumpa dentro do computador lá, tá? Pelo menos foi assim que eu me entendi. Então, o fscanf, ele vai ler esse arquivo aqui, o, né? O, aqui, ó. Ele vai ler esse arquivo como se alguém dentro do computador tivesse digitado 45 a partir do arquivo, né? Um outro teclado, tá? Só que aí que tá, isso é muito importante, porque se eu faço uma leitura errada, por exemplo, se eu tenho 45 e uma vírgula, tá? Ou um 40 uma letra aí no meio, por algum motivo, né? Por exemplo, estou lendo um arquivo de fato que eu não fiz para isso. Eu quero extrair uma informação no arquivo. Se aquilo não é um inteiro, eu não posso usar %d, né? Porque senão o %d não vai conseguir converter aquilo para um int. Tá? Então, se eu for usar o fscanf, pessoal, para ler inteiros, floats, doubles, né, eu tenho que tomar muito cuidado, né, porque eu tenho que saber muito bem como que o dado está dentro do arquivo. Tá? Nesse caso, não vai ter problema, tá? Porque o 45 ele já tá ele já é um número, tá? Mas eu mostro para vocês. Ó, tá? Então, eu vou ler e vou colocar na tela. Até vou usar o printf. Printf %d. E aqui eu vou colocar o A na tela. Então eu estou lendo isso do arquivo. Olha só. Faltou o barra N, porque senão vai ficar ruim, né? 45, tá lá. Vou botar o barra N já aqui. Barra N. Tá? 45. Esse 45 aqui que eu estou imprimindo não é string. De fato é um número. Ele já converteu. Tanto que eu multiplicar por 2 aqui, ele vai aparecer 90 na tela. Então é um número que eu posso trabalhar como número mesmo. E o que eu estava explicando antes para vocês é o seguinte, ó. Se por acaso aqui eu tenho alguma coisa assim, 4A5, eu tenho uma coisa que não é um número, salvei o arquivo, ó, Ctrl S. Isso aqui não vai funcionar, olha só. Eu não vou ter porque não é um número. Ele leu o primeiro número, perceberam que é o 4. Mas no momento que ele encontrou o caractere, ele não retornou mais aquela informação, né? Porque de fato não é uma informação válida, não é um número. Então, sempre que tu solicita a leitura de um número, tem que ter um número ali, tá? Isso que eu queria, isso que eu quero salientar para vocês. Por isso que eu gosto particularmente de ler uma string e processar aquela string para ver se a informação é válida. Às vezes isso é mais trabalhoso, claro, mas permite com que, por exemplo, eu leia e falo assim, opa,
eu informe assim, ó, eu não consegui ler, porque se começasse, por exemplo, com ponto e vírgula ou alguma coisa assim, tá, deixa eu pegar aqui, se começasse com ponto e vírgula aqui ou uma vírgula, não é esse arquivo, né, é o com espaço eu não sei se vai funcionar, hein, agora eu tô com uma dúvida, salvei, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. 45, funcionou. Tá, mas se eu tenho uma outra coisa, por exemplo, um caractere, salvei aí. Tu viu que deu 0 ali? Por quê? Porque ele tentou ler, mas tinha um caractere, que não é número, né, meu? Como é que tu vai ler com %d aquilo? Não tem como. Tá? Então, quando tu vai extrair uma informação, tu tem que tomar cuidado com isso. Antes que vocês me perguntem, eu vou voltar aqui para o 45. Se eu efetuar uma segunda leitura, se eu der 2 scanf, tá? Eu vou pegar o segundo número, tá? Porque ele automaticamente desloca o ponteiro de arquivo para o ponto correto para efetuar a leitura. Tá? Quer ver? Ó? Então, 45 e 87. Óbvio, eu não botei o barra N aqui, né? Ficou uma bosta. Barra N. Devia ter botado lá embaixo também, mas azar, agora já compilou. Tá? 45 e 87. Então, vocês perceberam que para ler a informação de um arquivo, não é tão simples quanto escrever. A escrever, eu vou escrever como eu escrevo na tela. Agora, para ler, eu tenho que saber mais ou menos como o dado está armazenado dentro do arquivo para conseguir processar aquilo direito com o fscanf. Tá? Um detalhe, tá, pessoal? Tem outras funções, que nem eu usei, posso usar puts, fputs, né? Daí é o f tem na frente, né? O fputs, o fgets, eu posso usar o fputc para inserir um caractere, fgetc para ler um caractere. Tem várias funções, as mais genéricas e mais poderosas são o fprintf e o fscanf, tá? Na apostila tem vários exercícios, eu quero que vocês leiam a apostila, que eu falo algumas coisinhas a mais e tentem fazer os exercícios. Se não der para fazer hoje mesmo, tentem fazer na aula que vem. Vocês percebam que eu estou num ritmo mais lento agora, porque eu sei que o final do semestre está chegando e aperta um pouquinho. Então, talvez na quinta-feira aí eu deixo vocês também fazer, ou na próxima aula, né? Eu deixo tempo para vocês continuarem a fazer os exercícios da apostila sobre arquivos que está lá no Moodle também, tá? Não tem muito mais o que falar sobre fluxos. É claro que eu posso fazer exemplos mais complicados, com mais informação, mas eu quero que vocês entendam a base. E a base é entender o fprintf e o fscanf, tá? Que é relativamente simples, a gente já está trabalhando com isso, né, pessoal? Tá? Então, a gente vai agora adicionar isso a alguns exemplos, né? E a gente vai sempre vou falar assim, imprima uma tela e imprima num arquivo. Por exemplo, eu posso fazer, eu quero que vocês façam aqui, ó, um exercício extra. Não sei se pode ser até que seja parecido com o exercício da, das apostilas, mas eu quero que vocês façam um programa que salve uma matriz randômica, matriz bem bonitinha, com 10 linhas e 10 colunas, em um arquivo cujo nome é lido do teclado. Então, o programa vai começar, vai solicitar, digite o nome do programa, do arquivo. Daí o usuário vai digitar o nome do arquivo e o programa vai salvar nesse arquivo uma matriz randômica. Bem simples, bem fácil. E eu acho que é um bom primeiro exercício. Tá? Um pouquinho mais avançado. Avançado não, né? Porque eu vou ter que usar daí o quê? Uma string, conteúdo que a gente já viu aqui como argumento de entrada da função. Falou, pessoal? Bons estudos, aquele abraço.